Gente, eu preciso dividir com vocês uma conversa que tive com uma conhecida da academia que literalmente mudou minha perspectiva sobre muita coisa. Ela me procurou depois do treino, meio hesitante, e disse que precisava desabafar sobre algo que estava guardando há muito tempo. O que ela me contou sobre o irmão dela me deixou completamente sem chão. Eu pensei que conhecia histórias difíceis, mas essa mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. E eu senti que precisava compartilhar com vocês, porque às vezes a gente precisa entender que a vida das pessoas pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Mas antes de começar, me diz de onde você me assiste e se inscreve para fortalecer o canal. A Carla, vou chamar ela assim, sempre foi uma pessoa reservada na academia. A gente se cumprimentava, trocava algumas palavras sobre exercícios, mas nunca tínhamos tido uma conversa profunda. Até que naquele dia, ela me chamou no cantinho e disse: "Posso te contar uma coisa? Eu preciso desabafar com alguém." Eu obviamente disse que sim, e ela começou me contando sobre a família dela. Ela morava com os pais e o irmão mais novo, o João, de 25 anos. Aparentemente, eles sempre foram uma família unida, sabe? Aquelas famílias que fazem tudo junto, que se apoiam, que têm uma relação próxima mesmo. Mas aí ela me disse uma coisa que já me deixou alerta. "Minha irmã, eu descobri algo sobre o João que está me consumindo por dentro." Mas o pior ainda estava por vir. Ela continuou me contando que há alguns meses tinha percebido o irmão agindo de forma estranha. Ele, que sempre foi caseiro, de repente começou a sair muito, inventar desculpas para não ficar em casa, e sempre que alguém perguntava onde ele estava indo, ele dava respostas vagas. No começo, eu pensei que ele tivesse arrumado uma namorada e estava com vergonha de apresentar para a família. Ela me disse. Mas aí eu comecei a reparar em outros detalhes. O João começou a se cuidar mais, comprar roupas diferentes, mudou até o corte de cabelo. E o mais estranho, ele começou a fazer perguntas sobre processos de separação, sobre como era morar sozinho, sobre questões práticas da vida adulta independente. A Carla ficou curiosa e começou a prestar mais atenção. Foi aí que ela descobriu algo que mudou tudo. Mas a revelação real ainda estava por vir. Um dia, ela viu o irmão conversando no telefone no quintal, falando baixinho, com um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Era um tom íntimo, carinhoso, apaixonado. Ela conseguiu ouvir algumas frases soltas. "Eu não aguento mais essa situação. A gente precisa tomar uma decisão logo. Eu quero ficar com você, mas é complicado." A princípio, ela realmente pensou que fosse uma namorada. Até que um dia, voltando mais cedo do trabalho, ela viu o João saindo da casa da vizinha da frente. Não seria nada demais, né? Eles sempre foram vizinhos próximos, se conheciam há anos. Mas aí ela reparou na expressão dele. Ele saiu da casa, olhando para os lados, meio nervoso, e quando viu que ela tinha chegado, ficou claramente constrangido. "Oi, você chegou cedo hoje," ele disse, tentando disfarçar. "João, você estava na casa da Dona Maria?" ela perguntou. "Ah, sim, fui só. Resolver umas coisas." Mas o que ela descobriu depois disso mudou tudo. A Dona Maria era casada há 20 anos, tinha filhos adolescentes, sempre foi considerada uma pessoa séria e uma boa vizinha. Mas a Carla começou a conectar os pontos. Ela começou a reparar que sempre que o João saía de casa para resolver coisas, a Dona Maria também não estava em casa. Que quando ela via o João no quintal falando no telefone, às vezes via uma sombra na janela da casa da frente. Foi aí que ela tomou uma decisão. Ela ia descobrir o que realmente estava acontecendo. Um dia, ela fingiu que ia trabalhar, mas ficou observando de longe. E foi aí que ela viu. O João entrou na casa da Dona Maria pela porta dos fundos, quando o marido dela já tinha saído para o trabalho e os filhos estavam na escola. Gente, ela ficou em choque. Não conseguia acreditar que o irmão estivesse tendo um caso com a vizinha casada. Mas a conversa que ela ouviu depois foi o que realmente a deixou sem chão. Alguns dias depois, ela ouviu o João falando no telefone novamente. Só que dessa vez, ela conseguiu ouvir mais da conversa. "Amor, eu não aguento mais fingir. Quero assumir nossa relação. Eu sei que é difícil, mas não posso mais viver essa mentira. E se a gente simplesmente desaparecesse, começasse uma vida nova em outro lugar? Eu tenho algumas economias guardadas. A gente consegue se virar até encontrar trabalho em outra cidade." A Carla me disse que ficou paralisada ouvindo isso. O irmão dela estava planejando fugir com uma mulher casada, mãe de família, destruindo não só a família da vizinha, mas também a própria família. E foi aí que ela soube que precisava agir.
Ela me contou que passou dias sem conseguir dormir, pensando no que fazer. Confrontar o irmão, contar para os pais, avisar o marido da vizinha? Eu não sabia como lidar com isso, ela me disse com os olhos cheios de lágrimas. Era meu irmão, sabe? Eu sempre achei que conhecia ele, que ele jamais seria capaz de uma coisa dessas. Mas o que mais mexia com ela era imaginar o estrago que isso ia causar. A família da Dona Maria sendo destruída. Os filhos adolescentes descobrindo que a mãe havia abandonado tudo por outro homem. Os pais dela descobrindo que o filho havia sumido sem explicação. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei completamente sem palavras ouvindo essa história. É uma situação tão complexa, tão delicada. Por um lado, você quer proteger sua família, mas por outro lado, você não pode simplesmente ignorar o sofrimento que isso vai causar para outras pessoas inocentes. E vocês? Concordam comigo? Me conta aí nos comentários o que vocês fariam numa situação dessas. A Carla me disse que finalmente tomou uma decisão. Ela conversou com o João de forma direta, mas carinhosa. Disse que sabia o que estava acontecendo e que entendia que ele estava apaixonado, mas que precisava pensar nas consequências dos atos dele. Você tem direito de ser feliz, ela disse para ele, mas não dessa forma. Não destruindo famílias, não fugindo das responsabilidades. O João ficou em choque ao descobrir que a irmã sabia de tudo, mas aos poucos foram conversando sobre a situação. Ele confessou que estava realmente apaixonado, que nunca tinha sentido algo assim, mas que também estava sofrendo muito com a situação. A Carla conseguiu convencer o irmão a terminar o relacionamento e buscar ajuda para lidar com os sentimentos. Foi difícil, mas ele entendeu que aquela não era a forma certa de buscar a felicidade. Me contando isso, ela disse: às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis por amor, e às vezes amar alguém é impedir que essa pessoa cometa um erro que vai assombrar ela para o resto da vida. Gente, essa história me fez refletir muito sobre como às vezes as pessoas que a gente ama mais podem estar passando por situações que a gente nem imagina. E sobre como é importante ter coragem para ter conversas difíceis quando necessário. Se cuida e até o próximo vídeo.